Olá! Está no ar mais uma edição do Jornal Brasil, uma produção da ABCcom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, trazendo matérias e informações de todo o país através das TVs comunitárias com informações de cada região. A sua TV que é associada da ABCcom, envie matérias e informações para atendimento.abccom@gmail.com. Acompanhe na edição de hoje, em Novo Hamburgo, audiência pública onde o prefeito Ari Vanazzi pretende instituir que o hospital seja 100% SUS. Também vamos saber mais dicas de como aliviar as dores na coluna. Em Capão da Canoa, vamos saber mais sobre o mutirão da limpeza. Estas e outras matérias veremos hoje na edição do Jornal Brasil. Vamos acompanhar agora na matéria da TV Com Foz do Iguaçu com Olinda Santos Dornelles. Sabemos que 80% da população brasileira tem dor na coluna. Então, o terapeuta e quiropraxista Alessandro Brinker avalia o comportamento humano e comenta sobre os pontos que dói em cada região do corpo e, principalmente, nos dá dicas para aliviar as dores que muitas vezes são emocionais ou até mesmo física, mas é preciso ter fé. Amigos, uma boa nutrição e qualidade de vida. Aqui nos estúdios da TV Com Foz, nós vamos conversar agora com Alessandro Brinker, que é terapeuta e quiropraxista. Ele vai contar um pouquinho da sua história, ele que é formado em administração, habilitação em comércio internacional e está atuando em Brasília e também no Paraguai, Argentina e aqui na fronteira de Foz do Iguaçu. Vai contar um pouquinho da sua história e da sua área de atuação. Alessandro, seja bem-vindo aqui na TV Com Foz. Vamos falar um pouquinho de você? Obrigado, Olinda. Obrigado pela oportunidade da TV Com Foz, de contar um pouco da minha história, falar sobre o meu trabalho, né, que eu desenvolvo. Então, eu sou terapeuta, tá? Com vários cursos na área de qualificação, na área de quiropraxia, osteoacupuntura, iridologia, fitoterapia, florais, todas aquelas técnicas que contemplam a integração da saúde humana. Então, nós estamos fazendo um trabalho, né, de harmonização, na verdade, de um conhecimento da pessoa, no seu emocional, no seu psíquico, para que ela se encontre realmente. Mas o que mais nós estamos trabalhando hoje é com o alívio de dores. 80% da população hoje no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem dor na coluna, né? Nós falamos dor na coluna. Então, é uma lombalgia, uma cervicalgia, uma toraxalgia. E como nós podemos prevenir? Então, a quiropraxia hoje trabalha os complexos de subluxação. Então, se a coluna está fora do lugar, nós colocamos ela no lugar, né? A coluna é móvel. Então, a nossa postura, o estresse, o dia a dia ou até uma patologia genética faz nós termos essas dores no cotidiano. Alessandro, eu ouvi uma vez na sua palestra que você fala dos pontos onde a pessoa sente dor e o que significa. Por exemplo, no pescoço, atrás da orelha, na nuca, ou na região frontal da cabeça, ou até mesmo na região lombar. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? O nosso corpo, hoje nós olhamos o ser humano, nós chamamos de humanização da saúde. Você não é só um braço que dói, uma perna, você é um ser completo. Então, existe a parte psicossomática. Então, se dói o pescoço, é que você, às vezes, o ombro está carregando o mundo nas costas, né? Então, se dói algum ponto específico aqui, às vezes é um ponto da raiva, da tensão. Então, quando nós nos conhecemos nosso corpo, uma gastrite, uma dor na coluna, tudo isso representa algo que você está passando emocionalmente. A partir do momento que você se conhece, tem um controle emocional, uma qualidade de vida, você passa a viver de uma forma diferente. Nós vamos nos conhecendo, né, e podendo ter uma qualidade de vida melhor a cada dia ali, né? Quer dizer, nós temos que dar o passo conforme a perna. Então, nós trouxemos problemas emocionais que são mal resolvidos, traumas que nós precisamos superar através de uma programação neurolinguística. Um processo de mudança comportamental, ele vai de 3 a 6 meses.
Então você é uma parte comportamental que você precisa ser tratada, não é verdade? E ao mesmo tempo você tem que tratar a parte física, nutricional do teu corpo. Então, assim, a parte integrativa de março agora, deste ano, foi reconhecida e incentivada pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. Tem uma portaria 971 de 2006 e agora temos uma portaria que foi em 27 de março de 2017, que está abrindo o leque, as pessoas estão buscando mais. Porque nós estamos num sistema, né, que os médicos têm a melhor intenção em tratar as pessoas, mas é dentro de um sistema tratando doença, né, o sintoma. Né? E nós vemos o indivíduo como um ser único. Então nós procuramos identificar a causa do indivíduo para que ele venha se encontrar e superar os seus traumas, as suas dores e ter uma vida plena, que é a harmonia em todas as áreas. Eu avalio muito o comportamento humano, né? E tenho amigos espalhados e pacientes, né, por todo este Brasil, fora do Brasil também. Então eu resido lá na região de Brasília, região Valparaíso de Goiás, onde eu tenho a clínica e trato as demais patologias, mas eu faço parte da equipe do Dr. Augusto Vinholes, que ele foi médico, né, e hoje ele trabalha como cientista, como um grande pesquisador de doenças degenerativas. Então eu faço parte desse colegiado. Então, nós atendemos em todo o Brasil e me fez vir para o sul do Brasil, na região da Tríplice Fronteira, aqui em Foz do Iguaçu, onde nós temos a oportunidade de ajudar muitas pessoas a ter a qualidade de vida e aliviar as suas dores. Primeiro, nós temos que acreditar numa força divina, né, que é crer em Deus, independente do seu discernimento religioso e filosófico. Mas que você possa ter harmonia, planejar a sua vida, né, viver de uma forma plena, saber administrar tudo isso, com uma boa nutrição, uma atividade física, amigos, família, isso é muito importante. Muito obrigada e sucesso para você na sua jornada, na sua caminhada, em toda a sua profissão. Obrigado, Aulinda, à TV Com Foz, por proporcionar esse momento de qualidade de vida. Um abraço. Vamos ver agora também em Novo Hamburgo. Em parceria com a Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Habitação retoma as obras de regularização fundiária, beneficiando 117 famílias e terá ainda 70 casas. Vamos acompanhar agora com edição de Bruna Monteiro e reportagem de Adriano Alves. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Novo Hamburgo retomou neste mês de agosto as obras de regularização fundiária na Vila Martim Pilger, às margens da rodovia ERS 239. As obras de infraestrutura estão na fase final e beneficiarão 117 famílias. No local, ainda serão construídas 70 casas em uma área de 1,57 hectare. O projeto tem parceria da Caixa Econômica Federal com investimento estimado em R$ 7.236.000. Para a realização das obras, foram removidos entulhos e uma área aproximadamente de 2.000 metros quadrados. As novas casas terão 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com a metragem de 49 metros quadrados. Além da construção das novas residências, o projeto contempla a construção de rede pluvial e cloacal, das redes de água e energia elétrica, a abertura de novas ruas e também a pavimentação com bloqueto de concreto nas vias entre as residências e asfalto nas ruas de acesso. Vamos acompanhar agora na reportagem de Jorge Buruzelskay em Novo Hamburgo. Audiência pública, o prefeito da cidade, Ari Vanazzi, pretende instituir que o hospital seja 100% SUS. Com imagens de Alex Monteiro e edição de Nahara Rec Alves. Veja. Em audiência pública realizada na noite de segunda-feira, 14 de agosto, o prefeito Ari Vanazzi decretou que pretende instituir que o Hospital Centenário seja 100% SUS. A confirmação da notícia será dada até o fim da semana. Uma carta foi apresentada e aprovada na audiência pública sobre a situação financeira do hospital, proposta pela líder do governo, a vereadora Ana Afonso, que teve o apoio de todas as bancadas da Casa Legislativa. Agora, o documento será encaminhado ao governo do estado do Rio Grande do Sul.
Com um gasto mensal de 9 milhões, o Hospital Centenário vive sua pior fase financeira. Com a nova medida, o Estado terá uma participação maior, fazendo assim com que essa situação seja amenizada. Em seu pronunciamento, o prefeito Ari Vanazzi reiterou a dramática situação que o Centenário atravessa. Com a transformação do hospital em 100% SUS, será feita uma tentativa de repactuar a gestão plena do SUS. A comunidade aprova. Eu acho uma coisa boa para o pessoal aqui no município, né? Que é uma coisa urgente, né? Uma coisa precisa para o pessoal. Eu acho uma coisa muito boa porque tem pessoas que não têm dinheiro, né, para pagar particular, então sendo o SUS, totalmente vai ser bem melhor. É prioridade para São Leopoldenses e para outras pessoas que vão precisar. Agora é aguardar para ver o desfecho dessa situação. A audiência pública que aconteceu na noite de segunda-feira, 14 de agosto, teve a presença de mais de 200 pessoas no plenário da Câmara Municipal de São Leopoldo. Acompanhe agora no boletim de Ângelo Galhardo, da TV Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul, que fala sobre o mutirão da limpeza. Olá você amigo, olá você minha amiga de todo o Brasil. Voltamos a falar aqui de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. E o mutirão de limpeza está fazendo o maior sucesso aqui em Capão da Canoa, utilizando a beira-mar de Capão e também as lagoas, grupos de estudantes. Pessoas, professores, comerciantes, unidos, fazem um trabalho belíssimo, sempre às sextas e sábados pela manhã, dependendo, é claro, das condições climáticas, das condições do tempo. E esse pessoal utiliza sempre o trabalho com o apoio da Prefeitura Municipal aqui de Capão da Canoa. Trata-se da limpeza feita pela sua própria comunidade. Cidade Limpa é outro departamento. E assim é importante que as pessoas que vêm para Capão da Canoa, que conhecem o nosso litoral, tenham essa consciência da limpeza. Lugar de lixo é no lixo. A questão do reciclável também é muito importante. Está sendo colocado, orientado igualmente nas escolas. Desde a tenridade até as crianças têm a oportunidade, junto com as suas famílias, recebem informações a respeito da limpeza. E as pessoas que visitam a nossa Capão da Canoa, até elas recebem também uma orientação toda especial nos hotéis da nossa cidade. Uma ideia muito legal, genial, feito pela ONG Limpeza Alegria para os nossos corações. Aqui, de Capão da Canoa, direto do nosso Canal 6, Ângelo Galhardo para o Jornal Brasil. Vamos acompanhar agora na reportagem de Bruno Uchoa, da TV Aberta, em São Paulo, como foi a visita do Ayatollah xiita Mohsen Arak, que trouxe muita polêmica por ser conhecido por apoiar grupos terroristas. No dia 27 de julho, quinta-feira, desembarcou em São Paulo o Ayatollah xiita Mohsen Arak. Muitos protestos se levantaram contra sua entrada no país devido aos seus discursos em prol do fim do Estado de Israel e por suas ligações com o grupo libanês Hezbollah. O programa Gente que Fala abriu as portas para que esse assunto fosse discutido e nós pegamos os posicionamentos dos convidados sobre o tema. Acompanhe. Deputado, como a vinda de Ayatollah ao Brasil pode afetar a nossa política? É ruim, né? É ruim porque é uma pessoa que prega o ódio, prega a discriminação, prega a homofobia. É uma pessoa que não contribui com o diálogo, com a paz, com a moderação. Então, nós lamentamos a presença do Ayatollah no Brasil. Nada a ver com o povo iraniano e muito menos com a questão do islamismo ou contra muçulmanos. Pelo contrário, nós somos a favor da coexistência pacífica entre povos e religiões. Mas o senhor acha que isso pode causar mais segregação na política brasileira? Eu espero que não cause nada, mas obviamente a forma de um radical vir e falar o que falou e pregar o que prega, a destruição de um povo, a aniquilação de um Estado, essa questão da homofobia, da perseguição às minorias, isso é muito ruim para o Brasil. Presidente, como a Fizesp se posiciona em relação ao discurso do fim do Estado de Israel proferido por Ayatollah? Olha, a gente ouve esse tipo de discurso com muita preocupação. Tive a oportunidade de mencionar isso durante o debate, né? Isso não é um comentário de um clérigo, isso não é um comentário de um intelectual, isso é um comentário de Estado. O Irã é uma teocracia. Então, isso é um comentário
de um representante do Estado iraniano. E a gente vê isso com muita preocupação, por vários motivos. Um, porque é uma postura antidemocrática, é uma postura contra minorias, e aqui não estamos falando só de Israel, estamos falando de negros, homossexuais, ciganos, enfim, minorias, os judeus, os cristãos que vivem na região do Oriente Médio, que são massacrados também no dia a dia. Ou seja, nesse momento, trazer esse tipo de discurso radical para o Brasil, que é um exemplo de sociedade aberta, que é um exemplo de cultura de paz e de acolhimento, a gente vê com muita preocupação. E a gente está muito atento para que isso não crie uma proporção que depois todos nós nos arrependamos disso. Doutor, o Ayatollah oferece risco apenas à comunidade judaica? De maneira nenhuma. Oferece risco a todos aqueles que não gostam da democracia. Ele oferece risco às minorias, já que o Irã é um país hoje em dia que defende esse tipo de política contra homossexuais, contra cristãos, contra pessoas que são opositoras ao regime. Então, portanto, eu acho que ele oferece um risco a toda a população brasileira. Porque se Deus nos livre, houver um atentado no Brasil, todos nós pagaremos o preço. Rabino, qual a importância de outros líderes de diferentes religiões se posicionarem contra o discurso de ódio e intolerância religiosa? A importância é enorme, porque isso reforça esse sentimento de diálogo que existe aqui no Brasil. No Brasil nós temos o privilégio de viver uma situação em que a relação entre as diferentes religiões é a melhor possível. Existe diálogo, existe respeito. Nós não precisamos concordar sobre todos os assuntos, mas precisamos manter o respeito também em relação àquilo que nós discordamos. Por isso a participação de líderes religiosos no diálogo é de extrema importância. É muito importante que nós reforcemos esse discurso da moderação, essa mensagem de que é possível conviver e respeitar a diversidade e viver em paz. Dr. Martim, o senhor acha que o Brasil deveria ter impedido a entrada de Ayatollah no país? Não poderia, não deveria e não poderia fazer isso, porque ele é uma autoridade de um país com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas. Agora, o que ele deveria explicar, o que deveria ser feito é um discurso transparente, com acesso à imprensa, com acesso a todos os setores democráticos da sociedade. Porque nós queremos saber o que esse senhor pensa, até para estabelecer um diálogo onde haverá talvez convergência ou talvez haverá divergência. Agora, uma visita encoberta de mistérios, sem participação da sociedade civil num tema tão delicado, que afeta e preocupa as pessoas, realmente é recebido com muita reserva por parte de todos os setores de direitos humanos. Doutor, como se proteger judicialmente de atentados de radicalismo e intolerância religiosa? Veja, é impossível você ter uma blindagem absoluta. Nós precisamos e podemos prevenir, né? Isso é algo que se consolidou ao longo do tempo. Prevenir é sempre melhor do que remediar. E na busca da prevenção, o diálogo é um instrumento extremamente importante. Quanto mais se consegue abrir espaço para diálogo, maior a probabilidade de você estabelecer pontos de paz, de pacificação. Quanto mais espaços de diálogo você tem, maior a probabilidade de você conseguir espaços de pacificação. O diálogo pode pavimentar a paz. Portanto, essa situação toda que ocorreu com o Ayatollah foi justamente o hermetismo, o fechamento, a impossibilidade do diálogo e da conversa. Dialogar não significa necessariamente concordar, mas é a possibilidade de conversar. E na conversa você pode encontrar os pontos de convergência ou não, né? Mas negar-se ao diálogo é algo muito ruim, é algo que discrepa da nossa cultura e da nossa atitude. Mas ocorrendo, que órgão devemos procurar? Veja, o Ministério Público, a Polícia, o Ministério da Defesa, né, os órgãos que protegem a segurança pública. Para conquistar o direito de advogar, além do diploma de bacharel em Direito, é necessário muita dedicação e preparação para a prova que é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos acompanhar agora na matéria da TV Caravelas, Canal 11, TV a cabo Astro, na reportagem de Giovana Pires. 3 vezes por ano, o exame da Ordem dos Advogados é realizado em todos os estados brasileiros.
E para conquistar o direito de advogar, além de ter o diploma de bacharel em direito, é necessário passar no exame de ordem. E para conseguir, é preciso muita dedicação dos estudantes, que precisam conciliar a rotina de estudos na sala de aula com a preparação para a prova. Os universitários do curso de Direito do Unileste conquistaram mais uma vez o melhor índice de aprovação no exame do Vale do Aço. Darlisson, que é aluno do 10º período do curso, faz parte desse feito. O estudante fez a prova antes mesmo de se formar para ficar mais tranquilo e poder se dedicar a outra. Sempre a gente ouve perguntar, né? Já foi aprovado no exame de ordem, já passou na prova. E eu já queria tirar este fardo, digamos assim, das minhas costas, né? E até mesmo para me ficar livre também dessa atribuição e poder ter o TCC pela frente ainda e ficar mais tranquilo nesse sentido. Mas nem todos conseguem passar assim com tanta tranquilidade. Nessa turma aqui, por exemplo, 5 pessoas ainda não foram aprovadas no último exame da ordem. E a maioria deles encontrou a mesma dificuldade: controlar o nervosismo. E foi um momento muito tenso, porque eu estudei pra caramba, eu me dediquei, esforcei. Durante a última semana, foi a semana que eu mais me esforcei, nem a aula eu vim, mas no momento eu fiquei muito nervosa, não estava com medo de não conseguir o tempo com o tamanho da prova e não consegui. Mas me deu força, tenho 4 meses para estudar e fazer a próxima. Vamos dar boas-vindas! A matéria que veio da TV Cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Na reportagem de Leandro Adamati, vamos saber como que as empresas estão agindo em relação ao panorama econômico do país. Veja. Diante de todo esse panorama econômico, como as empresas agem e se comportam? Eu quero tratar o assunto com o Gervásio Silvestrin, da Silvestrin Frutas, com sede aqui em Farroupilha, mas com presença também em Brasília. Gervásio, como atuar diante desse momento de recessão, de dificuldade econômica? É uma dificuldade muito grande. Nós passamos por muitas dificuldades já no nosso país. E eu sou otimista, creio que também essa nós deveremos passar. Mas, diante das dificuldades atuais, nós temos, principalmente, as empresas precisam enxugar, precisam reduzir custos, tem que se tornar cada vez mais competitiva para poder sobreviver diante dessas dificuldades. É uma pena e nós lamentamos muito que não se vê esse tipo de pensamento nos nossos governantes, nos nossos políticos, que quando escasseia o dinheiro do governo, o governo impõe às empresas mais impostos. Isso torna as nossas empresas cada vez menos competitivas. Então nós estamos diante dessa dificuldade, que nós vemos que o governo tende a nos impor mais sacrifícios, mais impostos, e nós não vemos da parte do governo redução significativa nas mordomias, nos gastos desnecessários que nós vemos, né? O governo aparenta que ele não tem problema, que tem dinheiro sobrando porque segue com mordomias, segue com a gastança e impõe sacrifícios cada vez maiores para as empresas. Gervásio, esse momento pode levar muitas empresas, daqui a pouco aquelas que não estão bem estruturadas, a inclusive fecharem? Com certeza, existem empresas aqui na nossa região também que estão com dificuldades e com tendência até a desaparecerem. Por isso que nós também, apesar de nós sermos otimistas, mas nós somos também realistas, né? Que nós precisamos também que o governo faça o que as empresas estão fazendo há muito tempo, que o governo reduza custos e que também consiga fazer a sua parte com menos dinheiro, porque quando a economia tem crescimento negativo, que é o que nós estamos experimentando agora nos últimos meses, o governo arrecada menos e as empresas também vendem menos, porque a economia quando cresce negativamente prejudica a todos os segmentos, a todos os setores e principalmente as empresas. Perfeito, obrigado, empresário Gervásio Silvestrin, nosso convidado aqui na programação TV Cidade, Farroupilha na TV, repórter Leandro Adamati.
Vamos acompanhar agora na matéria da TV em Cena de São Carlos. Com imagens de Dima Soares e edição de Fernanda Costa, a nutricionista Giovana Maffei nos dá dicas, pois nestes dias de frio, o que é melhor para manter a forma? Com certeza, a melhor opção são os chás, por obter propriedades medicinais. Nesses dias frios de inverno, nada mais reconfortante que tomar um bom chá. Então, gente, ao invés de optar por bebidas calóricas como chocolate quente e cappuccino, prefiro um chá, que além de ser uma bebida saborosa e super aromática, ajudam a manter a boa forma no inverno por não terem quantidades significativas de calorias. Outra vantagem é que os chás possuem propriedades medicinais, e é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Dentre essas propriedades, as principais são as funções diuréticas, digestivas, calmantes e emagrecedoras. E de acordo com cada função, as ervas podem nos auxiliar a chegar ao resultado desejado. Então vamos a elas? Os chás diuréticos. As ervas que possuem função diurética vão combater a retenção de líquido no organismo. Por consequência, você se sentirá menos inchado. Portanto, se você se sentir inchado, os chás de dente de leão, cavalinha e cabelo de milho são ótimas pedidas. Já os chás digestivos têm como objetivo principal facilitar o processo de digestão. Essas ervas ajudam quem sofre de prisão de ventre irregular. Consuma um pouco antes das refeições, para você sentir melhor os efeitos do chá. Os principais chás digestivos são o de hibisco, boldo e capim-limão. Já os chás calmantes ajudam a diminuir a ansiedade e também são muito indicados para quem sofre de insônia. Então, para diminuir a tensão do dia a dia, os chás de melissa, anis estrelado e camomila são bem interessantes. Os chás emagrecedores é para quem precisa emagrecer e queimar gorduras. Assim, essas ervas são responsáveis por acelerar o metabolismo e promover a quebra das moléculas de lipídio, facilitando a perda das gorduras. Mas atenção, gente! É preciso controlar muito bem o consumo desses chás, pois eles podem ter efeito laxativo. Essas propriedades estão presentes principalmente no chás de carqueja, cavalinha e chá branco. Outra coisa que sempre me perguntam é sobre os sachês. Normalmente eles possuem antifúngico e por isso eles não são tão legais. Dê preferência às ervas frescas e desidratadas. Bom, para maiores informações, envie um e-mail para o endereço eletrônico que está aqui na tela. Lembrando que essas informações não substituem uma consulta personalizada com os profissionais da área de saúde. Eu sou Giovana Maffei e até o próximo programa com mais dicas sobre hábitos saudáveis. Termina agora mais uma edição do Jornal Brasil. Agradecemos a sua companhia e contamos com ela na próxima edição. Até lá!